Jornal apresenta o Bandeira 2, com Adúlcio Lucena. Jovem assassinado a bala na porta de casa em Jaboatão. Homem morto a facadas no brejo de Bibiribe. Jovem morto por tentar separar a briga em Itamaracá. Essas manchetes serão destaques do Bandeira 2 desta segunda-feira, 12 de maio de 2025, aqui na Rádio Jornal FM 90.3. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. De sábado para cá foram registrados 26 homicídios em Pernambuco, sendo 11 na região metropolitana do Recife e 15 no interior do estado. Crimes de morte foram contabilizados na capital, no Agreste, no Sertão, na Zona da Mata e no Grande Recife. Tiago Henrique da Silva, com 38 anos de idade, e Eduardo Marques Falcão, com 36. Os dois foram brutalmente assassinados na rua Ametista, em Jardim São Paulo, zona oeste do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, as vítimas foram torturadas e mortas com golpes de faca peixeira e os corpos encontrados em um córrego. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos feitos pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, os corpos das vítimas, Tiago Henrique da Silva, 38 anos de idade, e Eduardo Marques Falcão, de 36, foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal. Roseilton Zacarias da Silva, com 54 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo. O crime aconteceu na rua Professor José Amarino dos Reis, no bairro da Bomba do Emetério, zona norte do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, o homem estava bebendo em frente à casa onde morava quando homens armados chegaram atirando. A vítima, tentando se salvar, pulou de uma barreira que tem atrás da residência, mas foi atingida pelos disparos e não resistiu aos ferimentos. Motivação e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, que estiveram no local do crime sob o comando do delegado Antônio de Campos. Logo após os trabalhos feitos pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Roseilton Zacarias da Silva, de 54 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Dorival Francisco da Luz Neto, jovem, com 21 anos de idade, e João Vitor Nogueira da Silva, com 24. Os dois foram vítimas de disparos de arma de fogo próximo ao Memorial Arco Verde, no bairro Santa Teresa, em Olinda. De acordo com a polícia, os jovens eram amigos e saíam de um festival de música em Olinda quando foram abordados pelos criminosos, que atiraram contra as vítimas. Cada um dos jovens foi atingido com um tiro na nuca e os dois foram levados para a UPA, mas não resistiram aos ferimentos. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa do DHPP, comandados pelo delegado Gilderley Gondim, estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos policiais, os corpos das vítimas, Dorival Francisco da Luz Neto, 21 anos de idade, e João Vitor Nogueira da Silva, de 24, foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal. Matheus Henrique Vicente da Silva, jovem, com 26 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Bacharel Severino Torres Galindo do Nascimento, no bairro de Dois Unidos, zona norte do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, o rapaz estava bebendo com amigos quando dois homens em uma moto se aproximaram e atiraram várias vezes contra a vítima, que morreu na hora. Meteram bala no rapaz. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa do DHPP, comandados pelo delegado Rodrigo Belo, estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos feitos pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Matheus Henrique Vicente da Silva, jovem, de 26 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. Um homem que não portava documento de identificação foi morto e o corpo dele é encontrado na rua Riacho das Almas, em Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes.
Dinâmica, autoria e a motivação do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa do DHPP, comandados pelo delegado Gilderley Gondim, estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos feitos pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo do homem foi encaminhado ao IML para passar por perícia e ser identificado oficialmente. Tamires da Silva, jovem de 25 anos de idade, foi vítima de feminicídio na rua Carlos Alexandre, na Boa Vista, na cidade de Bom Conselho, no Agreste Pernambucano. De acordo com informações já passadas pela polícia, a vítima estava conversando com uma amiga quando o marido invadiu a residência e desferiu vários golpes de faca peixeira contra a própria esposa, que morreu no local. Ainda segundo informações já passadas pela polícia, o motivo seria ciúme da esposa com essa amiga. Sergivaldo Marques da Silva, 31 anos de idade, foi preso em flagrante e autuado por feminicídio. O corpo da vítima, Tamires da Silva, jovem de 25 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Maria Antônia da Silva, 59 anos de idade, foi morta a tiro na casa onde morava, na Avenida Maria Emília Cavalcante, no bairro do Barro, no centro da cidade de Timbaúba, Mata Norte do estado. De acordo com informações já passadas pela polícia, a mulher estava em casa quando a porta da residência foi invadida por um homem que atirou contra a mulher. Um disparo atingiu o abdômen da vítima, que morreu no local. A polícia já tem o nome do principal suspeito e a motivação do crime, mas não repassou essas informações para não atrapalhar as investigações. Logo após os trabalhos feitos pelos peritos criminais do Instituto Criminalística, o corpo da vítima, Maria Antônia da Silva, 59 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2. Eita, Vanildo, chegou a hora boa, a hora do nosso bom dia de hoje. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu bom dia é para os aniversariantes, muita gente soprando velhinha hoje, viu? Djalma Pinto, nosso querido Pintinho, operador de áudio, um amigo da gente, obrigado pelo carinho, querido, que Deus te abençoe, viu? Parabéns. Sandesca Vitória, neta de Sandra e Silvio, beijo no coração, querida. Gabriel Diniz, também aniversariando hoje. Fabiana Sena, Manu Lima, jornalista, um abraço, querida, que Deus te abençoe. Kelly Santana também soprando velhinha hoje. Sérgio Bernardo, um abraço, meu irmãozinho, que Deus te abençoe, viu? Reis, conhecido como Reis Produções, amigo de Zacarias do Brega, um abraço, querido, que Deus te abençoe sempre. Parabenizando os aniversariantes, os associados da MERP, PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Parabéns para os sargentos. Abidoral Alves da Silva, um abraço, querido, parabéns. Manuel Inácio da Silva, também de idade nova. Os pensionistas, Ideberto Sabino dos Santos, um abraço, querido. E Margarina Trajano Silva de Arruda, também soprando velhinha. O funcionário Ricardo Torres Bandeira, um abraço para vocês, que Deus abençoe. Sábado foi o aniversário de Índio do Alicate, lá de Abreu e Lima. Beijo no coração, querido, que Deus te abençoe, viu? Sábado também foi aniversário de Júnior, 39 anos, rapaz, filho do comissário Dodó e Dona Preta, lá de Maranguape. Quem parabeniza também é o irmão Netinho, a cunhada Carla, os sobrinhos Juan, Isadora e Gabriel, e a esposa Thaís e a avó Bel. Todo mundo parabenizando o Júnior, 39 anos de idade. Que Deus abençoe todos vocês. Jovem assassinado a bala na porta de casa em Jaboatão. Homem morto a facadas no brejo de Bibiribe. Jovem assassinado por tentar separar a briga em Itamaracá. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte. Primeiro lugar é audiência, FM 90.3. Rádio Jornal. Adúlcio Lucena. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. E olha só, corpo de jovem encontrado em Camaragibe, na região metropolitana do Recife, viu? De acordo com a polícia, a vítima foi morta por disparos de arma de fogo. As investigações apontam que o rapaz foi arrastado e colocado no porta-malas de um carro. Maico Carvalho. O corpo foi encontrado em uma área de mata na Vila da Fábrica, em Camaragibe. Vinícius Mateus, de 24 anos, estava com uma calça jeans e também uma camisa marrom suja de sangue, com várias marcas, perfurações, comprovando que ele foi atingido também por disparos de arma de fogo nas costas.
Ele estava desaparecido desde o último sábado por volta das 8 horas da noite. Segundo a família, próximo de casa, ele foi abordado por um veículo preto. Os ocupantes obrigaram que ele entrasse no porta-malas e em seguida fugiram com o Matheus. Ele estava desaparecido. A família tinha feito uma campanha, divulgação nas redes sociais na esperança de encontrá-lo com vida, mas ontem se depararam com essa triste notícia de que o corpo foi localizado. A mãe dele precisou receber a informação da morte do filho justo no Dia das Mães. O corpo do Vinícius Matheus foi levado ao IML do Recife e o DHPP já deu início às investigações. Até o momento não se sabe a autoria e motivação do crime. Michael Carvalho para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Obrigado, Michael. Homem morto a facadas no brejo de Bibiribe. Fabiano José Moreno das Chagas, 48 anos de idade. Ele foi vítima de golpes de faca peixeira no córrego do Marreco, no brejo de Bibiribe, zona norte do Recife. O homem ainda foi levado às pressas para a maternidade Barros Lima, mas não resistiu aos ferimentos. Pouco tempo depois, policiais militares do 11º Batalhão prenderam o suspeito do crime, Josenildo Bezerra, 53 anos de idade. Ele foi levado para o DHPP, onde foi autuado em flagrante por homicídio. A polícia não repassou detalhes da motivação do crime. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Fabiano José Moreno das Chagas, 48 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Pedro Henrique Guimarães, de 18 anos de idade, e Gleison José dos Santos, de 29. Os dois morreram após uma colisão frontal entre motos em uma estrada na zona rural de Salauá, na cidade do Agreste, pernambucano. Uma criança com 12 anos de idade também ficou ferida e precisou ser socorrida para o Hospital Regional de Arco Verde, no Sertão. De acordo com informações já passadas pela polícia ainda, as vítimas eram os condutores das motocicletas envolvidas no acidente. Gleison morreu no local. Já Pedro Henrique chegou a ser socorrido com vida para a unidade de saúde, mas não sobreviveu aos ferimentos. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas do acidente. Logo após os trabalhos feitos pelos policiais, os corpos das vítimas, Pedro Henrique Guimarães, de 18 anos de idade, e Gleison José dos Santos, de 29, foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal. Pedro Soares Marques, 30 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Ronaldo Correia de Melo, no centro da cidade de Catende, zona da Mata Sul do estado. De acordo com informações já passadas pela polícia, o rapaz tinha saído do presídio há 2 meses e estava no local quando homens encapuzados chegaram e atiraram várias vezes contra a vítima, que morreu na hora. Meteram bala no rapaz. A polícia acredita que o crime tenha ligação com o tráfico de entorpecentes da localidade, mas não descartou outras possibilidades para a motivação da morte do rapaz. Logo após os trabalhos feitos pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Pedro Soares Marques, 30 anos de idade, foi encaminhado para o IML. Caio Eduardo Menezes da Silva, jovem com 22 anos de idade. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Rosa Maria da Conceição, no centro da cidade de Xã Grande, Agreste, pernambucano. De acordo com informações já passadas pela polícia, o jovem estava em uma praça quando foi surpreendido pelos disparos efetuados por homens desconhecidos e morreu na hora. Foi bala para tudo que é canto. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Divisão de Homicídios e agentes da DEA, que é a Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos feitos pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Caio Eduardo Menezes da Silva, jovem de 22 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. José Newton Liz da Silva, jovem com 21 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo no loteamento Libertação, no centro da cidade de Itaíba, Agreste, pernambucano. De acordo com informações já passadas pela polícia, a vítima estava em um bar bebendo com algumas pessoas, quando 2 homens passaram em uma moto e atiraram contra o jovem, que morreu no local. Meteram bala no rapaz. A polícia já tem os nomes dos possíveis suspeitos e também a motivação, mas não passou essas informações para não atrapalhar o curso das investigações. Logo após os trabalhos feitos pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, José Newton Liz da Silva, jovem de 21 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Olha só, camareiro esfaqueado em Camaragibe, viu? O suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima. Michael Carvalho. Tudo aconteceu bem próximo do açude do Timbi, aqui em Camaragibe.
A vítima, Alciele Cristina Batista dos Santos, de 31 anos, comemorava o aniversário dela com algumas amigas. Em um momento, elas foram surpreendidas pelo ex-companheiro de uma dessas amigas, que chegou aqui muito violento, cobrando ciúmes de uma dessas mulheres. Houve até mesmo agressão a essa amiga da Alciele. Em seguida, o suspeito foi embora. Elas continuaram se divertindo, comemorando o aniversário da Alciele, que estava aí celebrando os 31 anos de vida, e logo em seguida foram surpreendidas com o retorno desse criminoso. Ele esperou um momento que a Alciele estava de costas, a segurou pelo pescoço e golpeou a camareira na cabeça, no ombro e também na barriga. Na sequência, o suspeito fugiu. A mulher que conviveu com esse criminoso presenciou tudo, tentou ajudar a amiga de alguma forma e ela foi socorrida para o SEMEC, aqui em Camaragibe, e depois transferida para o Hospital da Restauração. A mãe da Alciele estava vindo trazer o bolo de aniversário e quando chegou no bar, se deparou com a informação de que a filha tinha sido esfaqueada. Uma mãe chega numa festa com um bolo para fazer uma surpresa à filha. Chega lá, ela está esfaqueada, então foi desespero. Porque aquela maldade de chegar pelas costas, covardemente, e esfaquear ela 4 vezes. Isso é um ato de muita raiva, de muito ódio. Eu não posso confirmar, mas é tudo que leva a crer, é porque é ciúme dele com minha filha sobreacalhando. Esse homem ainda não foi preso, mas a polícia já tem informações sobre a identidade dele. A mãe da Alciele cobra a justiça. O mínimo, eu acho que o que a justiça tem que fazer é encontrar ele. Ele tem que pagar pelo que fez, porque ele foi covarde. Ele chegou por trás, ele agrediu alguém que não esperava aquilo ali. Ver ela toda entubada, deixar ela lá sem poder ficar com ela porque está no CTI. Saber que ela está correndo, como o médico disse a mim, olha, reza, porque ela realmente está bem grave. A facada da cabeça fraturou, a facada do estômago furou, penetrou e furou a parede do estômago dela. A gente teve que fazer uma cirurgia e a do ombro atingiu um órgão. Então, assim, ele tem que pagar pelo que fez. Eu não estou pedindo uma coisa impossível para a justiça. Michael Carvalho para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Obrigado, Michael. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Gilvano de Oliveira Moraes, 38 anos de idade. Ele foi morto a bala no sítio Fundão, no centro da cidade de João Alfredo, no Agreste Pernambucano. De acordo com informações já passadas pela polícia, a vítima estava em um bar quando 2 homens desconhecidos se aproximaram de uma moto e, sem dizer nada, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o rapaz, que morreu na hora. Meteram bala nele. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da divisão de homicídios estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos feitos pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Gilvano de Oliveira Moraes, 38 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Jailson Manuel de Lima, 36 anos de idade, foi vítima de golpes de faca peixeira e facão na rua Doutor Arcênio Costa, no centro da cidade de Barreiros, Mata Sul do estado. De acordo com informações já passadas pela polícia, os autores do crime foram 2 homens que se aproximaram da vítima e meteram os golpes de faca peixeira e facão. O rapaz ainda foi levado ao hospital local, mas não resistiu aos ferimentos. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da divisão de homicídios estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Jailson Manuel de Lima, 36 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Edmilson Melo Viana dos Anjos, 30 anos de idade. Ele foi vítima de disparos de arma de fogo na rua Gonçalves Maia, no bairro São Cristóvão, no município de Arco Verde, no sertão pernambucano. De acordo com informações já passadas pela polícia, a vítima estava no local quando 2 homens em uma moto se aproximaram e atiraram várias vezes contra o rapaz, que ainda foi levado ao hospital local, mas não resistiu aos ferimentos. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Delegacia de Homicídios e agentes da DEA, que é a Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Edmilson Melo Viana dos Anjos, 30 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal e a polícia continua investigando esse caso.
Damião Alisson Ferreira de Andrade, jovem com 26 anos de idade. Ele foi assassinado por asfixia na rua Pôr do Sol, no centro da cidade de Carnaíba, no sertão pernambucano. De acordo com informações já passadas pela polícia, ele teve uma discussão com um adolescente com 16 anos de idade, que aplicou um golpe conhecido como mata-leão e tirou a vida do rapaz. Pouco tempo depois, o adolescente foi apreendido e levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Damião Alisson Pereira de Andrade, jovem de 26 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Jovem assassinado a bala na porta de casa em Jaboatão. Fernando Pereira da Silva, jovem de 25 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua das Orquídeas, em Dois Carneiros, Jaboatão dos Guararapes. De acordo com informações já passadas pela polícia, a vítima estava na porta da residência quando homens em um carro preto se aproximaram e atiraram várias vezes. O jovem ainda correu para dentro da casa, mas não resistiu aos ferimentos. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Clay Anderson, estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Fernando Pereira da Silva, jovem de 25 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. E atenção, jovem assassinado por tentar separar a briga em Itamaracá. Rogério Cavalcante da Silva, jovem de 24 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua Zumba Madureira, no bairro do Pilar, em Itamaracá. De acordo com a polícia, o jovem tentou separar uma briga em um bar e logo em seguida, quando voltava para casa, foi surpreendido por dois homens encapuzados que atiraram contra a vítima, que morreu na hora. Policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Clay Anderson, estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos feitos pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, estará de volta a qualquer momento aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, FM 90.3.